Olá, no próximo dia 15 de dezembro, o sistema Confiacre Mútua realiza eleições em todo o país. No Ceará, assim como nos demais estados e no Distrito Federal, os profissionais vão votar para eleger o presidente do Confea e o presidente do CREA Ceará para o próximo triênio. Neste pleito de 2017, também haverá eleições para diretor regional da Mútua e diretor administrativo da Mútua. Assim, a Web TV do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará entrevista os candidatos. A entrevista com cada candidato terá duração de 20 minutos e nela o apresentador fará perguntas para respostas propositivas que oferecerão ao eleitor o melhor conhecimento dos candidatos que estão em disputa. Todas as entrevistas serão gravadas e distribuídas por grupos na Web TV do CREA Ceará com o seguinte formato: um grupo com os candidatos à presidência do CREA Ceará, um grupo com os candidatos a diretor regional da Mútua Ceará e um grupo com os candidatos a diretor administrativo da Mútua Ceará. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Web TV do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia o candidato João César de Freitas Pinheiro, candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Candidato, muito obrigado por sua presença. Candidato, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre sua carreira profissional, nos apresentar sua trajetória profissional e falasse por qual motivo o senhor resolveu se candidatar à presidência do CREA. Pois não, Ricardo, é um prazer estar aqui na TV CREA. Minhas colegas, meus colegas profissionais da engenharia e da agronomia, o meu nome é João César de Freitas Pinheiro, eu sou Freitas de Limoeiro do Norte e sou Pinheiro de Jaguaribe, no Ceará, Vale do Jaguaribe. Eu sou geólogo, engenheiro da modalidade de geologia. As engenharias têm mais de 300 títulos e várias modalidades. A agronomia também, ela tem as suas especialidades. Enfim, colegas, por que eu sou candidato à presidência do CREA? O CREA Ceará precisa mudar. O CREA Ceará é uma instituição que precisa se modernizar ainda mais, para melhor atender os profissionais e as profissionais e melhor atender a sociedade. E a minha candidatura não nasce de uma vontade própria. Eu não sou candidato de amigos, de grupo de amigos. Eu sou candidato de um movimento. Também não sou candidato de mim mesmo. Não sou indicado por ninguém e nem sou candidato da situação. Sou candidato que surgiu de um movimento que apareceu há cerca de 4 meses e que se chama Movimento Participação e Ética no CREA Ceará. Esse movimento fez uma Assembleia Geral, me escolheu como candidato a presidente e escolheu outros colegas como candidatos à Mútua, o Alexandre Leite e o Luiz Oliveira, e nós estamos apoiando o Bosco Moraes como candidato à diretoria financeira da Mútua. Enfim, Ricardo, é isso. Nós temos uma demanda que é a da participação. Poucos aparecem para votar, historicamente. Aparecem 1.000 e poucos, dentre 35 mil registrados, se nós contarmos com os técnicos e tecnólogos. Na engenharia e na agronomia somos cerca de 26 mil. Então é isso, Ricardo. Nós achamos por bem aceitar essa indicação do movimento e estamos dispostos a ganhar a eleição. Candidato, a missão principal dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia é fiscalizar o exercício legal das profissões que fazem parte do sistema. Nesse sentido, os Conselhos Regionais utilizam todas as estruturas e é sobre isso que vamos tratar agora, candidato. Por exemplo, um dos pilares, a gente sabe, do CREA é exatamente a questão da fiscalização. Qual vai ser ou quais são as propostas do senhor, candidato, para esse setor vital do CREA? Você disse bem, é o setor que é o coração do CREA, mas a fiscalização ela não deve ser tão somente de repressão. A fiscalização de repressão é uma fiscalização atrasada, pouco inteligente. Ela deve ser uma fiscalização interagindo com orientação. Esse distanciamento que existe dos profissionais em relação ao CREA, ele pode muito bem ser
combatido com uma fiscalização inteligente. Uma fiscalização onde haja um planejamento muito bem feito para Fortaleza e para todo o estado do Ceará. Um planejamento que seja plural, que não se fiscalize somente obras e projetos de engenharia civil, mas que se fiscalize as outras modalidades, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, a geologia, a meteorologia, né? Enfim, a engenharia de pesca, né? A engenharia, enfim, vinculada a todas as modalidades e a agronomia. Nós temos pouca fiscalização na área da agronomia. Nós, com a pujança que temos no Ceará, do ponto de vista de criarmos condições para uma agricultura de precisão, inclusive em função dos nossos recursos hídricos, dos nossos recursos minerais fertilizantes e dos nossos recursos energéticos, do ponto de vista da alternativa eólica e solar, nós precisamos de uma fiscalização que tenha também na agronomia um ponto muito chave para que a agronomia cearense se sinta valorizada e os profissionais da agronomia se sintam valorizados com uma fiscalização, inclusive orientativa. Candidato, o atendimento ao público-alvo do Conselho, ou seja, os profissionais que fazem parte dele, compõem outro pilar do bom desempenho e da missão do CREA. Quais são os planos que o senhor tem para esse setor? Com relação ao atendimento, não basta somente determinadas regrinhas de uma modernidade que cai inclusive em coisas arcaicas. Nós precisamos de uma modernidade de fato. Por exemplo, nós precisamos de um bom gerenciamento eletrônico de documentos. Nós precisamos de sistemas que subtraiam a subjetividade. Nós queremos sistemas conversando entre si que permitam ao atendimento ele se tornar um parceiro daquilo que o profissional necessita. O profissional necessita de integração e de interação com o CREA. Nós estamos pensando, Ricardo, na criação de uma universidade corporativa, exatamente para que os funcionários do CREA entendam a respeito desse novo atendimento que nós queremos implantar. Uma nova cultura de atendimento, onde o subjetivo desapareça e as coisas sejam feitas de forma sistêmica. Nós estamos pensando em coworking, né? São salas, né, de atendimento, onde profissionais possam vir ao CREA e se sentirem em casa para conversarem entre si a respeito de projetos conjuntos que possam fazer e de atendimento a clientes que possam oferecer ali no momento em que estão tratando com o CREA. É isso, Ricardo. Nós precisamos modernizar, não modernizar trazendo o arcaico, mas modernizar de fato e de direito. Trazendo novas tecnologias, candidato? Trazendo novas tecnologias, como eu te falei, gerenciamento eletrônico de documento, o CREA digital, né? Abrir como no CREA do Paraná o Joel fez, que é candidato nosso, que nós apoiamos ao CONFER, o Joel fez lá um CREA digital fantástico para os seus registrados. Aqui nós temos, né, o site, mas nós queremos melhorar esse site e fazer principalmente um aplicativo que possa ser bastante difundido e usado nos celulares e em outros dispositivos eletrônicos. Candidato, para um órgão como o CREA é importante ter capilaridade. Nesse sentido, o Conselho chega ao interior do Estado através de inspetorias regionais. No projeto do senhor, quais os planos que o senhor tem para essas inspetorias? Nós vamos fazer um apanhado geral das inspetorias. Ver exatamente aquelas que estão desempenhando bem o seu papel, para valorizá-las. Ver aquelas que necessitam de capacitação, para que cheguem a desempenhar um bom papel. Enfim, nós vamos fazer um balanço dessas inspetorias para otimizar custos e analisar nesses custos os benefícios obtidos para traçar uma regra de atuação de cada inspetoria e delas todas
integradamente. Nós precisamos interiorizar o CREA, talvez até fazer algumas plenárias por ano nas inspetorias. Candidato, o CREA é uma autarquia federal, consequentemente tem que responder pelos seus atos ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que estabelece normas rígidas, rigorosas, e também ao Tribunal de Contas da União. Isso sugere, por exemplo, um bom controle na gestão de qualidade. Quais os planos que o senhor tem, candidato, para o setor de gestão de qualidade? Muito bem. Eu sou acostumado com o TCU e com a AGU, não por ter respondido interinamente aqui pela presidência do CREA, mas porque eu fui gestor público em vários órgãos públicos de Minas Gerais e em Brasília. Eu fui diretor-geral adjunto do DNPM, que é um órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e eu recebia os órgãos de controle todo final de ano para avaliar a minha gestão. Uma gestão, ela tem que ser avaliada no dia a dia. Uma avaliação de gestão, ela tem que ser feita como se nós estivéssemos pilotando um avião, como se nós estivéssemos numa cabine de avião fazendo o organismo voar. É isso, eu quero um CREA desse jeito. Eu quero que o CREA seja gerenciado como se nós, todos os gestores, os superintendentes, os diretores, né, até os conselheiros, as câmaras especializadas, se sentissem comigo numa cabine de avião. E para isso nós temos que ter rumo e temos que ter mecanismos de medição para saber se nós estamos fazendo uma gestão boa no dia a dia, porque isso é constante e sistemático. Candidato, o que é que o senhor pensa sobre valorização? É o que precisa o profissional cearense, principalmente do ponto de vista da inovação. O Ceará vive de água, vive de energia, e vive de recursos minerais, vive de agricultura. Enfim, o Ceará tem uma economia fincada na terra e no trabalho e na tecnologia. E nós precisamos valorizar o profissional de forma constante também. E para valorizar, nós precisamos interagir e precisamos integrar. O CREA faz atendimento a profissionais, caráter pessoa física e também de pessoa jurídica. Qual o tratamento que você espera dar para as empresas? As empresas estão muito sacrificadas no país. Algumas coisas aconteceram muito ruins no país. Foram coisas ruins em relação à corrupção, por exemplo. Muitas empresas ficaram marcadas por esse selo maléfico da corrupção. A minha ideia é levantar aqui no Ceará, junto com a FIEC, junto com os órgãos representativos das empresas, com o Sinduscom, com os sindicatos empresariais, aquilo que mais dói nas empresas, para que o CREA utilize dos seus mecanismos institucionais no sentido de valorizar as empresas, chamá-las à economia do Estado, chamá-las a investir e chamá-las a resolver problemas junto com as outras instituições federais, estaduais e municipais, e principalmente junto com o Ministério Público e junto com órgãos de controle que realmente necessitam estar no bojo da discussão da valorização empresarial. Candidato, o CREA é um conjunto de entidades de classe e de instituições de ensino. Eu gostaria de perguntar sobre sua candidatura nesse sentido, ou seja, o que sua candidatura espera do relacionamento entre CREA, entidades de classe e instituições de ensino? Eu sou um adepto das coordenações regionais de entidades de classe. Os pequenos conselhos regionais de entidades de classe. E nós temos um aqui, ainda capenga, ainda começando. Mas nós precisamos chamar as entidades de classe e convertê-las em mecanismos fantásticos de formulação de política pública. Fazê-las sentissem valorizadas do ponto de vista do entrosamento com os poderes públicos para formularem políticas públicas e formularem políticas de valorização profissional dos seus associados. É isso que eu penso. Agir junto com as entidades de classe todos os dias e fazê-las obter financiamentos para os seus projetos de capacitação e de melhoria da sua gestão.
Candidato, nós temos uma contagem regressiva, ainda falta muito tempo, faltam 6 minutos e meio praticamente. Nós chegamos à parte das considerações finais e eu gostaria de deixar esse tempo à sua inteira disposição, já que a nossa entrevista é de 20 minutos, para que o senhor discorra sobre todo e qualquer assunto sobre sua candidatura que não foi perguntado ainda. Muito bem, Ricardo. Você, como bom jornalista, é arguto nas suas perguntas e a amplitude das suas perguntas é muito grande, de forma que eu me senti muito à vontade e me senti também muito encorajado a dizer aos meus eleitores, às minhas eleitoras, que nós pensamos em agir com muita participação. Eu não quero ser eleito tão somente para dizer que venci uma eleição no voto, sem pedir impugnação de ninguém, nunca pedi impugnação de candidato nenhum, porque eu acredito na democracia, eu acredito que política com P maiúsculo não se faz no tapetão, se faz no voto. E por que no voto? Porque é no voto que a gente tem condições de fazer após a eleição. Ganhar a eleição não é difícil. O difícil é honrar os compromissos que o candidato adquire com as discussões e que o candidato se compromete a cumprir. Bom, nós só vamos conseguir cumprir todos os nossos compromissos do Movimento Participação e Ética no CREA Ceará se essa participação estiver durante toda a minha gestão. Nos 3 anos em que eu for presidente do CREA, eu quero o Movimento Participação e Ética junto de mim e crescendo, porque eu quero um diálogo sempre crescente com a grande maioria dos profissionais do Ceará. Eu quero aqui fazer um chamamento especial às profissionais mulheres, ao feminino. Nós temos uma necessidade imensa de humanizar o CREA. Nós temos na engenharia assim uma pecha de que nós somos mais cartesianos, mais à la Descartes do que poéticos. E as mulheres podem nos ajudar a ser mais poéticos, a sermos mais humanos, a sermos mais entendedores da afetividade. Então eu quero chamar as mulheres para junto da nossa gestão. Quero que elas participem bastante das entidades de classe. Quero que elas venham fazer da nossa engenharia e da nossa agronomia um sustentáculo econômico, interessante para toda a sociedade, mas que tenha uma cor feminina, uma cor que mereça ser respeitada pela dignidade feminina. E queria também, Ricardo, dizer o seguinte, que nós, os profissionais, homens, aqui do CREA, somos voltados, muitas vezes, a entender isso, a entender sobre afetividade, a entender sobre interação amorosa, harmônica, mas nós precisamos fomentar mais isso. Nós precisamos trazer cultura para os locais onde o CREA tem como espaços físicos para disseminar esses valores. Os valores culturais de uma cidade como Fortaleza são imensos. Monumentos, parques, nós temos valores artísticos fantásticos e nós queremos fazer com que o CREA traga para cá uma comissão permanente de meio ambiente e de defesa do patrimônio histórico, cultural, artístico da cidade e que essa comissão ocupe os espaços do CREA fazendo eventos nesse sentido, no sentido da valorização desse patrimônio. Então
é isso, Ricardo. É uma coisa muito simples gerenciar o CREA quando há participação e quando há ética, não é? E nós acreditamos que vamos poder fazer uma boa gestão com a graça de Deus e com a ajuda de todos os profissionais da engenharia e da agronomia aqui do Ceará. Candidato, muito obrigado por sua entrevista. A Web TV do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará acaba de ouvir as palavras do candidato João César de Freitas Pinheiro, candidato à presidência do CREA Ceará.